Fala galera, professor Felipe de Biologia. Hoje vamos olhar um pouquinho para a estrutura da raiz, uma estrutura típica da raiz, que é a estrutura da raiz pivotante das dicotiledôneas. O meu desenho aqui mostra então a estrutura basicamente já formada, né, já adentrando ao solo, e vocês podem observar esse início aqui da raiz, né, essa parte apical, como se fosse a base dela com o caule, né? Ou seja, o caule termina aqui e aqui começa a nova raiz. Só que já estamos desenvolvendo aqui, né, a estrutura, o órgão como um todo, e já apresentando as suas porções, as suas zonas mais marcantes e mais famosas. Muito bem, aqui vocês estão enxergando uma zona chamada zona de ramificação, que é a área da raiz que formam as raízes laterais, né? Como a gente fala, a raiz pivotante ela apresenta um eixo central e desse eixo central surgem raízes laterais. E essas raízes laterais estão exatamente nessa região, a zona de ramificação. Isso aumenta a superfície de contato da raiz com o solo e, portanto, aumenta, além do poder de absorção da planta, aumenta também o poder de fixação do vegetal no solo. Então a zona de ramificação é extremamente importante para aumentar a superfície de contato da raiz com a terra. Logo abaixo a gente encontra a zona pilosa, que é uma zona formada por células alongadas, células gigantescas, mas não ainda observáveis a olho nu, mas células muito grandes que crescem em direção ao solo e realizam a absorção de nutrientes. Essas células alongadas são chamadas de pelos absorventes e eles são capazes, né, de absorver água, de absorver sais minerais da terra e permitir o fluxo da seiva bruta da raiz para o resto da planta. Então, zona pilosa formada por pelos absorventes, que são células alongadas e com poder, obviamente, absortivo. Logo abaixo a gente encontra a zona de distensão, que é a área da raiz que realmente cresce, né, à medida que a raiz vai se desenvolvendo. Só que para falar da zona de distensão, eu preciso citar também o que tem logo abaixo dela, que é a zona meristemática, essa ponta da raiz aqui, o ápice dela mesmo, né? Zona meristemática, pessoal, significa zona com células jovens, né? A palavra meristema remete à juventude, células jovens. E células jovens como essas apresentam um poder muito intenso de realização de mitose, aquela divisão celular para crescimento. Então, à medida que as células vão se multiplicando por aqui, ó, por essa zona meristemática, elas vão sendo depositadas acima, depositadas exatamente na zona de distensão. Por isso a raiz vai crescendo da ponta sempre para baixo, ok? E isso, portanto, permite um crescimento pontual. A zona meristemática com as células realizando mitose intensamente e essas células filhas, né, vão sendo depositadas acima na zona de distensão e isso faz a raiz crescer para baixo. Para evitar o contato físico muito intenso da zona meristemática, que é muito sensível porque as células são jovens, e para evitar o atrito dela com o solo, existe uma estrutura de proteção, pura e simplesmente proteção, chamada coifa, que é um órgão então que permite, né, um menor atrito entre a zona meristemática e o solo. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Até!